Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Os escribas julgados por Jesus. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. O óbolo da viúva. E sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante, e chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo-Jerônimo. Uma vez refutados os escribas e os fariseus, o Senhor, como fogo, incendeia seus áridos exemplos. Por isso se diz, e dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga. São Beda. Andar com roupas largas, vestidos com roupas elegantes, significa aparecer ao público. E nisto, entre outras coisas, disse que pecou aquele rico que se banqueteava todos os dias de modo esplêndido. Eufilacto Diócrida. Andavam, pois, com roupas largas e veneráveis, querendo com isto ser honrados acima dos demais, e, semelhantemente, desejavam outras coisas que dizem respeito à glória, pois se segue, de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas, de lugares de honra nos banquetes. São Beda. Deve-se notar, contudo, que o Senhor não proíbe àqueles a quem isto cabe por dignidade que sejam saudados nas praças, que ocupem as primeiras cadeiras ou os primeiros lugares nos banquetes, mas ensina que os fiéis devem se precaver contra aqueles que, indevidamente, amam estas coisas, tenham ou não direito a elas, como contra pessoas perversas. Deste modo, o Senhor censura a disposição interna, não a categoria, conquanto não deixem de ter culpa se, sendo os mesmos que presidem aos julgamentos do foro, desejarem ser chamados de mestres da sinagoga na cadeira de Moisés. Recebemos, pois, com dupla razão, a ordem de estarmos atentos aos desejos da glória vã, para que não sejamos seduzidos por sua simulação, julgando ser bom aquilo que fazem, ou para que não sejamos inflamados pelo desejo de igualá-los, alegrando-nos de modo vão em sermos louvados nas virtudes que eles simulam. Eufilacto Diócrida. De um modo especial, o Senhor também ensina os apóstolos a não manterem nenhum trato íntimo com os escribas, mas a imitar Cristo, e ordenando-os como mestres nas coisas que se devem fazer na vida, coloca os outros sob o poder deles. São Beda. Não buscam somente louvores dos homens, mas também dinheiro, por isso se segue, mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Pois existem aqueles que, simulando ser justos,
não hesitam em receber, como se fossem deles defensores no juízo futuro, dinheiro de quem está perturbado pela consciência dos próprios pecados. E uma vez que a mão estendida costuma auxiliar a oração dos pobres, estes ficam a noite toda em oração para tolher a esmola dos pobres. Teofilacto Diócrida. Os escribas se aproximavam destas mulheres que viviam sem a proteção do marido para tornarem-se como que seus protetores e enganavam as viúvas pela simulação da oração, pelo aspecto de reverência e pela hipocrisia. E assim também devoravam as casas dos ricos. Segue-se. Esses receberão condenação mais severa, isto é, que os outros judeus que pecarem. São Beda. O Senhor, que advertira a ter cuidado com o desejo da primazia e da vanglória, também distingue, com um exame apurado, aqueles que levam dons à casa do Senhor. Por isso se diz: e sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. Em grego, filaxe significa guardar, e as riquezas são chamadas de gaza na língua persa, razão pela qual costuma se chamar de gasofilácio o local onde são guardadas as riquezas. Por este nome também se chamava a arca na qual eram reunidas as oferendas do povo para os usos necessários do templo, bem como o pórtico em que eram guardadas. Tens um exemplo do pórtico no Evangelho. Estas palavras disse Jesus no lugar do gasofilácio, ensinando no templo, em João 8:20. Tens também um exemplo da arca no livro dos Reis. O pontífice Jojada pegou num cofre, segundo Reis 12:9. Teofilacto Diócrida. Era um costume louvável entre os judeus pôr algo que tivessem e quisessem no tesouro para o sustento dos sacerdotes, pobres e viúvas. Por isso se segue, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Enquanto muitos faziam isto, aproximou-se também uma viúva, mostrando a disposição da alma na oferta que fez de acordo com as próprias possibilidades. Por isso se segue. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. São Beda. Os contadores chamam de quadrante a 4ª parte de qualquer coisa, como de um espaço, do tempo ou do dinheiro. Talvez aqui a 4ª parte de um ciclo signifique 5 óbolos. Segue-se. E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao templo. Deus, com efeito, não pesa a riqueza dos que oferecem, mas a consciência. Nem ponderou quanto foi oferecido em sacrifício, mas de quanto foi tirado. Por isso acrescentou: pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Pseudo Jerônimo. Em sentido místico, ricos são os que, de seu coração, fazem sair coisas novas e velhas, que são as coisas incertas e ocultas da sabedoria divina de ambos os testamentos. Já a pobrezinha, quem é senão eu e meus semelhantes, que deito o que posso e desejo o que não posso explicar-vos? Pois Deus não considera quantas coisas vós escutastes, mas com qual disposição. Mas cada um pode oferecer um quadrante, isto é, uma vontade resoluta, e se chama quadrante porque consiste em 3 coisas, a saber, o pensamento, a palavra e a ação. Já ao dizer que ela deitou tudo o que tinha para viver, deu a entender que toda a vontade do corpo consiste na subsistência. Por isso foi dito: todo o trabalho do homem é para a sua boca. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, esta viúva é a alma do homem, que abandona Satanás a quem tinha estado unida. Ela lançou no tesouro do templo 2 pequenas moedas, a carne e a mente. A carne pela continência, a mente pela humildade, de modo que se possa dizer que deitou tudo o que tinha para viver, tornando-o sagrado e não deixando nada de seu mundo. São Beda. Já em sentido alegórico, os ricos que lançavam ofertas no tesouro designam os judeus soberbos pela justiça da lei.
A viúva pobre designa a simplicidade da igreja. Pobre porque lançou fora o espírito da soberba ou os desejos das coisas temporais. Viúva porque Jesus, seu marido, suportou a morte por ela. Esta lança 2 pequenas moedas no gasofilácio, pois deposita o amor a Deus e ao próximo ou as ofertas da fé e da oração, que em sentido próprio são consideradas diminutas por sua fragilidade, mas pelo mérito de uma piedosa intenção superam todas as obras soberbas dos judeus. Deitou uma oferta do que lhe sobejava o judeu que confiava em sua própria justiça. A igreja deita em oferta a Deus tudo o que tem para viver, pois compreende que mesmo seu próprio ato de viver não se deve aos seus méritos, mas é dom de Deus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.